Nossa, mãe. Vai fazer um estrago agora. Bom, meu filho, eu preciso gravar um vídeo. Tô aqui distraído, esqueci. Tá bom, cara, eu já sei que você é fortão, não precisa ficar fazendo isso toda vez. Vai lá, acaba com isso, vai. Vou nem defender. Vai matar meu comandante de novo. Isso aí. Não, deixa lá no cemitério. Não, quer saber? Deixa acabar. Não precisa ir lá. Valeu, isso aí, muito bom. É isso aí. É nóis. Valeu, muito obrigado. Deixa eu ir lá que eu preciso gravar meu vídeo. Bom, mas pra você que tá vendo aí, né? Chegou aqui sem entender nada, né? Porque isso aqui é um canal de tecnologia, você viu um jogo rolando do nada. Esse é o Magic the Gathering, o jogo, a versão digital, que é o Magic the Gathering Arena, que dá pra você jogar. Ele é gratuito e assim que você baixa o jogo e cria uma conta, tem uma série de tutoriais aí pra poder te ensinar a jogar. Beleza? Dito isso, fala pessoal, agora sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal DevFest. Se você chegou aqui de paraquedas e ainda não assistiu os outros dois vídeos, tá? Corre lá e assiste primeiro a parte 1 e a parte 2, porque agora nós vamos fazer a parte 3 e a última parte dessa série de vídeos do buscador de Magic the Gathering, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa um like e já deixa um comentário também. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer a parte 3, como eu falei, né? Nos outros vídeos a gente criou o front-end dessa aplicação que vocês estão vendo, a gente implementou o Storybook, vou só mostrar aqui rapidinho, né? Então olha só, a gente implementou o Storybook, se eu vier aqui, der um npm run Storybook, a gente vai conseguir ver a documentação dos componentes dessa aplicação. Então aqui eu tenho, ó, os componentes dessa aplicação do Storybook rodando. A gente implementou também os testes unitários com os jest, então npm run test. E aí os testes estão aqui, ó, na pasta dos componentes, tem um arquivinho de teste para cada componente. Então só recapitulando o que a gente já fez até agora. Então todos os testes passando. Só mostrando aqui um exemplo de teste, por exemplo, do card. Esse é um arquivo de teste. E a gente fez também os testes end-to-end com Cypress, né? Esse fluxo todo aqui que a gente está vendo. Vou rodar aquele rapidinho também para a gente poder ver e recapitular o que já foi feito até agora. Cypress Open. E ele vai abrir aqui o Cypress para a gente poder ver. No version of Cypress is installed. Ué, como não? Tá aqui. Vamos garantir que tudo esteja certo. Pode ser porque eu andei mudando, reorganizando umas pastas aqui no meu computador e pode ter dado algum problema por isso. Então, npm i, para garantir que ele vai instalar tudo de novo e a gente não vai ter nenhum problema. Beleza, instala tudo de novo. Vamos tentar agora de novo. Agora foi. Acho que era só problema de instalação mesmo. Beleza, então temos aqui o Cypress rodando. Vamos abrir ele com o Edge. E aí quando a gente abre, a gente tem aqui o flow que a gente criou no outro vídeo. A gente pode executar ele e ele vai fazer uma simulação completa de um usuário usando a nossa aplicação. Então vai lá buscar uma cartinha. Assim que a carta aparecer, ele vai clicar. Zoom, saiu do zoom, colocou no favoritos, mostrou os favoritos, removeu dos favoritos e voltou para a página principal. Então, isso é o que a gente teve até agora. A gente fez no primeiro vídeo front-end, no segundo a gente implementou o Storybook, testes unitários e testes end-to-end. E mais nesse vídeo, o que a gente vai fazer? Bom, deixa eu fechar aqui. Bom, a aplicação que eu fiz original, ela já está aqui, ó. Vocês observam que ela está rodando num bucket da AWS, tá? Isso aqui está online. Tá? Se vocês acessarem esse link aí, provavelmente ela vai estar funcionando. Então, só para mostrar para vocês aqui, estou aqui na minha AWS, painel da minha AWS. Vou aqui em Bucket S3, tenho alguns buckets aqui, inclusive um bucket de um outro vídeo que eu fiz e da minha apostila. E aqui eu tenho o bucket do Site Magic que a gente criou, tá? Eu já fiz o deploy, né, para poder testar antes de fazer os vídeos. Eu criei essa aplicação e fiz tudo, né? Aqui agora eu só estou fazendo junto com vocês no vídeo para ensinar para vocês, tá? Então eu tenho a minha aplicação rodando aqui e ele tá, ó, com um endereço de site estático aqui no bucket. Então eu consegui disponibilizar a minha aplicação via AWS S3 Bucket para que outras pessoas possam acessar. Isso aqui, lógico, é um endereço provisório, tá? A gente poderia colocar aqui um endereço mais definitivo, por assim dizer, né? Posso até, como conteúdo bônus, mostrar isso no final do vídeo. E aí, eu quero agora mostrar para vocês como eu fiz isso. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou precisar primeiro acessar o meu GitHub, porque a gente vai usar para poder fazer o deploy dessa aplicação o GitHub Actions. Vocês já devem ter visto em outros vídeos aqui do canal que é bem padrão a gente usar o GitHub Actions para pipeline, ou seja, para deploy automatizado
da nossa aplicação. Só que nesse deploy eu vou ir um pouquinho mais além. Eu não vou só fazer a criação do recurso e a disponibilização do site. Eu vou mostrar um pouquinho mais de coisa para deixar isso aqui ainda mais profissional. Eu tenho que pedir uma desculpa aqui, porque eu esqueci de versionar essa aplicação. Como a original já estava versionada, eu não me ative ao fato de que eu precisava versionar essa aqui também para poder fazer a demonstração. Então vou pedir uma desculpa para vocês, muito feio que eu fiz, que eu saí desenvolvendo igual louco aqui, esqueci de versionar a aplicação, mas não tem problema, a gente vai fazer isso agora. Eu vou criar um outro repositório, que não é o repositório que está no link do vídeo. O repositório está no link do vídeo da aplicação original que eu criei, que funciona. Essa aqui vai ser uma outra que eu vou criar só para teste. Então essa aplicação, eu estou chamando ela de buscador Magic Video. Então vou colocar aqui buscador Magic Vídeo, está disponível, vou deixar público, não vou colocar nada, vou criar o repositório. O primeiro passo é a gente ter, então, um repositório para a gente poder fazer o uso do GitHub Actions, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou vir aqui na minha aplicação agora, vou dar um git init, primeiro para inicializar o git aqui, vou dar um git add ponto, git commit, projeto front-end mais testes. Tá? Que é o ponto que eu tô da história desse vídeo. Aí agora eu preciso fazer um git remote add origin para linkar com o meu repositório. Eu uso SSH, copio isso aqui, coloco aqui, adiciono e agora eu posso fazer um git push origin main. Dessa forma, eu tô linkando aqui o meu projeto com o repositório do GitHub e até aí tudo bem, beleza? Ele já tá aqui. Só que deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu pegar o readme que eu tinha criado para outra aplicação e colocar aqui só para ficar bonitinho, porque essa aqui tá sem readme, né? Então vamos colocar aqui readme.md, já tem o readme, né? Então deixa eu apagar ele aqui, colocar o readme da aplicação, commit-m, date readme, main, beleza. Então tá lá. A aplicação tá aqui, botei o readme igualzinho o readme original que eu criei para outra aplicação, bem simplesinho, só mostrando quais são os scripts disponíveis, né, qual que é a estrutura do projeto, tecnologias que a gente usou e por aí vai, tá? E algumas documentações úteis aqui. Mas vamos lá, o que a gente precisa fazer primeiro então? Vamos criar aqui, ó, no bucket, um novo bucket, né? Porque eu não quero usar esse mesmo que eu já tenho. Eu vou criar um bucket novo. Aliás, minto, eu vou criar um bucket novo. Acho que não precisa, né? Eu posso criar isso via Terraform, muito melhor, né? Então, só que eu vou ter que dar outro nome para ele, porque senão eu vou acabar tentando criar com o mesmo bucket que já existe e eu vou acabar desfazendo o outro. Então, vamos criar aqui uma pastinha Terraform. E para esse projeto a gente só vai precisar de um arquivo, só o main.tf. Bem simplesinho para simplificar a criação da infraestrutura. E vamos passo a passo. Primeira coisa, preciso criar o bucket. Para não precisar criar lá na mão, eu vou criar aqui. Então eu vou chamar ele de buscador Magic Video Bucket. Vai ser esse o nome aqui. E agora eu preciso colocar algumas permissões, né, nesse bucket. Access block, eu não vou bloquear nada, vou deixar ele acessível publicamente. Vou colocar agora ele para que o bucket ele entenda que esse bucket ele vai hospedar um website. Até agora eu estou criando tudo aqui, ó, e estou dizendo para ele, olha, a página principal, ou seja, o ponto de acesso desse site vai ser o index.html e a página de erro 404. A gente não vai criar essa página, mas fica aí uma página default, caso vocês queiram criar. E por último, eu preciso colocar uma policy no bucket para ela ficar acessível publicamente, né? Isso aqui dá acesso publicamente no bucket. Então, efeito permitir para todos os recursos para ação S3 getObject. Isso aqui vai permitir que quando a gente bater no endereço que ele disponibilizar para a gente consiga acessar o site. E de Terraform dessa vez, gente, é só isso. Bem simplesinho. A única coisa que você precisa mudar quando você for criar o seu é colocar um outro nome de bucket. Belezura. E aí, a gente precisa agora criar a configuração do GitHub, que vai fazer o deploy, né? Então, vamos aqui no nosso GitHub, vamos criar uma pastinha .github/workflows, tá? E dentro dele a gente precisa criar um arquivo deploy.yaml. E vamos por partes, né? Eu falei que eu queria fazer coisas a mais. Então vamos fazer o básico primeiro, que é fazer o deploy funcionar. Então, primeiro, eu vou colocar aqui, definir o nome da minha pipeline, que vai ser isso aqui, CI/CD testes deploy para S3. Por enquanto, ele só vai ter ações quando puxa acontecer para branch main, e eu quero colocar o seguinte job para acontecer quando houver um commit novo para branch. Eu quero então executar o meu passo de Terraform e eu vou pegar ele pronto aqui e vou explicar passo a passo. Ele cagou a formatação todinha, deixa eu pegar de novo aqui. Foi o seguinte, eu vou copiar tudo do arquivo e eu só comento o que eu não for usar ainda para evitar de ter que ficar arrumando indentação. Beleza, ó, isso aqui e isso aqui são outros dois passos que a gente não vai mexer agora. Então eu vou deixar eles comentados. Ele não aceita comentário, que beleza. Então vamos tirar e depois eu coloco de novo. Vamos tirar, depois eu coloco de novo. Bom, beleza. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer. Tô criando aqui um job dentro da minha pipeline, que vai ser
para provisionar a infraestrutura Terraform. Eu vou usar uma imagem Ubuntu para isso e tem alguns steps. Então, primeiro eu faço checkout do código, depois eu tenho que configurar credenciais da AWS. Então tem uma coisinha que a gente precisa fazer aqui, né? Quem já viu o vídeo meu sabe que para a gente poder conectar o nosso Terraform e dar autorização para o Terraform fazer coisas na nossa conta da AWS, a gente precisa fornecer uma chave de acesso. Já vamos fazer isso, deixa eu só acabar de explicar. Então ele vai pegar essas chaves aqui que a gente vai fornecer para ele, ele vai fazer as instalações que precisam, vai deletar o bucket se o bucket já existir, tá? E aí aqui ó, tem que tomar cuidado porque tem alguns lugares que o nome do bucket aparece. Então vamos procurar o nome do bucket original aqui, não era? E fazer uma substituição em massa, só para não correr o risco de algum lugar ainda ficar com o nome antigo. Vou colocar aqui, substituir, beleza, para garantir que todos eles fiquem com o nome novo. Façam isso no projeto de vocês, caso vocês estejam copiando os meus arquivos. Beleza, então ele vai deletar se o bucket já existir, para garantir que ele consiga sempre criar essa infraestrutura, vai executar o Terraform para executar o que está aqui no nossos arquivos de Terraform, que vai ser só para criar o bucket e dar as permissões. Por fim, a próxima etapa vai ser fazer o deploy do site, que é justamente pegar os arquivos e fazer um sync lá com o nosso bucket. Então, os arquivos que precisam aqui, depois que ele fizer o build do projeto, né, porque a gente vai, por mais que a gente esteja usando o Next, para o S3 a gente precisa fornecer um site estático, né? Ele não consegue fazer um site dinâmico. Para fazer um site dinâmico, a gente poderia fazer um deploy na Vercel, alguma coisa assim. Mas aqui a ideia era usar a AWS, tá? Então a gente vai disponibilizar esse site estático, então ele precisa fazer um build. Vai precisar também das credenciais para que, né, o Terraform tenha acesso, aliás, a pipeline ela tem acesso para poder rodar esse comando AWS3 Sync e linkado com a nossa conta. A região aqui eu deixei fixa, mas se vocês estiverem usando outra região, vocês podem colocar a região que vocês estão usando, tá? O SIS1 geralmente é padrãozinho, todo mundo acaba usando ela para testes, tá? Beleza, então isso aqui já deve funcionar a partir do momento que a gente fizer mais um passo, né? A gente tem que configurar essas credenciais. Então eu vou vir aqui na minha conta da AWS, tá? Eu já estou com o meu console da AWS aberto. Se você não tem uma conta da AWS, é só criar, é bem tranquilo. Cria uma conta nova, ele vai te pedir um cartão de crédito, alguns passos. Se você não usar nada pago, ele não vai te cobrar. O S3, por exemplo, ele para chegar a cobrar, você tem que ter muito arquivo lá dentro. Fique de olho só se você criar a conta e colocar o seu cartão de crédito. Preste atenção no que serviço que você está usando, porque tem serviços da AWS que são cobrados por hora. Então você pode ter uma surpresa desagradável de ser cobrado aí muitos dinheiros no final do mês. O serviço que a gente vai precisar acessar agora é o IAM. Eu vou criar, ou IAM, né? Eu vou criar um usuário novo aqui. Eu já tenho alguns usuários que eu fiz essa configuração, mas eu vou criar um novo usuário para mostrar para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, Magic Deploy, vai ser o nome desse usuário. E eu vou copiar permissões de outro usuário. Não, minto. Eu vou deixar ele sem nada por enquanto e vou mostrar para vocês exatamente a permissão que precisa ser feita, tá? Então, vou criar esse usuário. Deixa eu só mover isso para cá um pouquinho. Criei o usuário. Beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em Policies. Eu preciso de uma policy específica. Então, vou buscar aqui, ó. Eu já tenho uma policy criada. S3 Deploy Magic. Vocês vão precisar criar uma policy igual a essa aqui. O que essa policy faz? Ela vai dar permissão para qualquer permissão de S3 para um recurso específico. Eu vou criar uma nova, até pensando bem aqui, porque eu preciso garantir que seja permitido só para o meu bucket. Tá vendo que tem um outro bucket aqui? Então é bom que a gente vai criar junto aqui. Eu vou só pegar esse JSON aqui de exemplo e vou voltar aqui ó, em Policies e vou criar uma policy nova. JSON, vou colar isso aqui e aí o nome tem que ser o nome do meu bucket que eu tô colocando aqui para criar. Então vamos pegar aqui, buscador Magic Video Bucket e vamos colocar ele aqui. Ó. O que essa permissão está fazendo? Ela está garantindo que eu tenha qualquer tipo de ação para o meu bucket, para os itens dentro do meu bucket, tá? Então quando eu coloco só o nome do bucket aqui, o RN até o nome do bucket, quer dizer que eu estou dando permissão pro bucket, e quando eu boto barra asterisco é para qualquer coisa que esteja dentro do meu bucket. Então qualquer ação S3, ou seja, qualquer ação de S3 e qualquer é uma permissão muito aberta? É, mas nesse caso aqui, para simplificar as coisas, atende a gente, mas sempre que forem criar permissões, partam do princípio de criar o mínimo de permissão possível, dando só realmente o que o usuário precisa de acesso. Então, vou salvar essa policy, next, ele vai pedir um nome, eu vou botar aqui, buscador Magic Policy, e vou dar um create policy. Beleza, agora que eu já tenho a policy criada, vamos até buscar ela aqui para ver se ela existe, ó, buscador Magic Policy, tá? Eu venho aqui no meu usuário, pego aquele usuário que eu criei, ó, S3 Deploys Magic User, ou Magic Deploy, na verdade, que eu criei, né? Ele tá sem permissões, então eu vou procurar aqui, ó, uma permissão, add permissions, vou botar aqui, ó, buscador Magic Policy, e vou adicionar essa policy que eu acabei de criar no meu usuário, add permission, beleza. Então agora o meu usuário ele já tem permissão para poder gerenciar a bucket. Mas vocês perguntam, Daniel, mas a bucket nem existe ainda. Não tem problema, eu já estou dando para ele o nome que a minha bucket vai ter,
E quando ela existir, isso aqui vai funcionar. Agora eu preciso fazer uma outra coisa. Eu preciso vir aqui em Security Credentials, criar uma Access Key nova para esse usuário. Command Line Interface, CLI, a primeira opção. I understand, next. Create Access Key. Aí ele vai me dar isso aqui, ó, Access Key, Secret Key. É isso aqui que a gente precisa agora colocar lá no nosso GitHub para que ele tenha acesso para poder fazer coisas na nossa conta da AWS. Eu vou vir aqui em Settings, tô aqui ó, no repositório, buscador Magic Video, que é o repositório que eu criei para esse vídeo. Settings, aí venho aqui ó, em Secrets and Variables, Actions. Aí a gente vem aqui em New Repository Secret. O nome que vocês vão botar aqui em cima tem que ser exatamente o mesmo que está aqui no script de pipeline. Se ele está pegando aqui ó, secrets.aws access key id, tem que ser esse nome aqui e o valor vai ser access key. E agora a gente tem que criar uma segunda que vai ser o AWS secret access key, new repository secret. Coloca essa chave aqui e o valor vai ser esse outro aqui. Se quiser mostrar, tá aqui. Não compartilhe essa chave com ninguém. Se não for usar mais, recomendo deletar o usuário, policy e tudo, tá? E não deixar nada para trás. O que você criar para esse vídeo, lembra depois de apagar, para que não tenha falhas de segurança na sua conta. Então adicionei, agora eu já tenho as duas aqui. Tese, quando eu fizer o commit agora, como eu já tenho a minha pipeline criada, ele já tem que executar esses dois jobs. O Terraform para provisionar a infraestrutura e o deploy para poder criar os arquivos lá. Vamos ver se isso aqui funciona? Esse é o primeiro passo. Deploy automatizado. Git push origin main. E aí assim que eu fizer o commit, aqui no Actions ele vai startar uma nova tarefa, tá? Pode ser que demore um pouquinho, ó, começou. E olha que legal, ele está separando certinho as etapas. Primeiro ele vai provisionar a infraestrutura, e a gente pode até acompanhar aqui se deu certo, e ficou com o nome que a gente deu, ó, CI/CD test deploy para S3. Então primeiro ele já configurou as credenciais ó, da AWS, tá vendo? Pegou lá, que a gente disponibilizou, está instalando o Terraform, e depois ele vai fazer os outros passos ali que precisa para que a gente possa ter o nosso buscador disponível online. Vou deixar aqui ó, no S3 aberto, por enquanto não tem ainda um bucket novo, né, com esse nome que a gente deu, buscador Magic Video Bucket, tá? Ele vai criar isso aqui. E aí tem que esperar um pouquinho, né? Paciência. Então isso dava para jogar uma partidinha de Magic, hein? Agora ele está pro próximo passo, ele vai deletar o bucket se existir, mas nesse caso não existe, ele não vai deletar. E agora sim ele vai executar o Terraform para provisionar a nossa infraestrutura. Deve dar tudo certo, parece que deu. Opa, terminou. Foi para a próxima etapa, que é fazer o deploy do site. Então se a gente acessar aqui agora e der um reload, ó, já existe o buscador VideoMagic, ele ainda não está com nada dentro, né? Porque ainda não fez a cópia dos arquivos. Ele está fazendo algumas etapas iniciais, e agora ele está gerando o build do nosso site, né? Para poder fazer o deploy lá. É um pouquinho. E deu erro. Deu erro aqui por causa desse arroba. Vamos arrumar. TypesCard MTG API. Ó, tá com erro realmente. Então vamos fazer a importação de novo. Se tiver tudo certo. E qual que é o legal? Tinha um erro, ele quebrou a pipeline. Agora, assim que eu comitar de novo, a pipeline vai executar de novo. Ruim porque ele vai executar tudo de novo, mas não tem problema. A gente espera e eu dou uma acelerada no vídeo aqui. Beleza, então fiz o commit. Ele vai iniciar uma nova action aqui, porque a primeira falhou. Né? Isso é legal, tá vendo? Toda vez que a gente faz um novo commit, ele vai startar uma nova pipeline e vai executar tudo padrãozinho pra gente. Vamos esperar aqui ele finalizar então. Só uma coisa enquanto o pipeline roda. O Magic ele não tem só para computador, tá? Ele tem para celular também. Então, se vocês quiserem, tem para Android, tem para iOS, né? Mostrando aqui, ó. Eu tenho outros aplicativos aí, mas o do jogo é esse verdinho aí do meio. É o Magic Arena. E aí, se eu acesso, eu consigo jogar assim como eu jogaria no computador. Ó. Opa. Só se ele abrir, né? Vamos ver. Funciona igual funciona no computador, tá vendo? Aí é legal porque qualquer lugar que você tiver, você consegue pegar o celular e jogar, não precisa necessariamente de um computador. Dá pra jogar no tablet também, no iPad, enfim, qualquer tablet que você tiver aí. Tem pra Android e tem pra iOS. Beleza? Aqui, ó. Abre aquela telinha igual que a gente estava vendo lá no computador, no início do vídeo. E se eu der um play aqui, eu consigo jogar. Beleza? Vamos ver se agora funciona, sem quebrar. Instala a dependência de build, quebrou acho que nessa etapa, naquela hora.
Beleza, parece que agora deu tudo certo. Conseguiu gerar o build, configurou as credenciais, vai fazer a cópia dos arquivos e tudo certo. Se a gente vier aqui agora, ó, ele já deixou até o URL disponível pra gente. Ver se essa URL funciona. E aí, voilá, temos um site funcionando, ó, disponibilizado 100% online, tá? E esse aqui é o novo que eu acabei de fazer porque ele está como buscador Magic Video. O outro, se vocês observarem, o site é um pouco diferente, ó. Meu site Magic, tá vendo? Então esse aqui de fato é o novo que a gente acabou de fazer deploy agora, tá? Tem esse que é o meu original e esse é o que a gente acabou de fazer que começa com buscador. Maravilha! Bom, então deploy feito, pipeline criada, tudo certo. Só que lembra que eu falei que tinha alguns bônus que eu queria fazer, né? Bom, a gente criou testes automatizados de testes end-to-end e testes unitários, certo? O que eu quero fazer? Eu quero garantir que toda vez que alguém for disponibilizar código novo, ou seja, for desenvolver alguma coisa e for comitar esse código, que esses testes rodem na pipeline. E se a pipeline quebrar, eu não posso deixar esse código ser mergeado ao meu código principal. Isso é uma excelentíssima prática. A gente garante que só vai ser juntado o código novo no servidor se os testes todos estiverem funcionando. Isso evita que alguém desenvolva alguma coisa e quebre coisas que já estavam funcionando e também disponibilize teste para todas as novas funcionalidades que forem incluídas, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem os testes rodando local aqui, né? Eu mostrei para vocês no início do vídeo e no vídeo anterior, que a gente pode rodar o teste com o npm run test e o cypress run. O que eu não mostrei ainda é que é o seguinte, olha, se a gente quiser rodar o teste end-to-end em background, a gente consegue. Então eu posso fazer aqui, ó, deixar a aplicação rodando, e ao invés de usar o Cypress Open que abre o teste visual, eu posso usar o Cypress Run, porque o Run ele vai rodar o teste assim como o teste unitário roda, em background, e só vai dar pra gente o resultado. Então olha só, ele de fato abre um CI, mas vocês veem que não abre aquela telinha, tá vendo? Ele está executando o teste 100% em background no terminal. Por que isso é bom? Porque permite que a gente rode este teste não só de forma visual, para mostrar para alguém ou para você ver o teste sendo executado, mas ele rode em background para ser um critério de aceite. E com isso a gente pode colocar na nossa pipeline, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui o nosso... Deixa eu parar essa execução. A gente tem aqui o nosso script de deploy, né, do GitHub Actions, que por enquanto tem só dois jobs, né? O Terraform e o deploy propriamente dito, que é a cópia dos arquivos. Eu quero adicionar aqui algumas coisas a mais, tá? Eu quero garantir que quando eu fizer o deploy, antes de fazer a etapa do Terraform do deploy, eu quero executar os meus testes. Então eu quero executar os testes unitários, vou colocar aqui, ó. Aí aqui no Terraform, para ele não reclamar, eu preciso colocar que esse passo só pode ser executado depois do jest testes, tá? Vamos fazer por etapas. Primeiro eu quero adicionar só o jest. Terraform. Bom, vamos lá. O que eu quero fazer? Então eu tô aqui com os steps fechados, os jobs fechados, né? Porque Terraform e deploy a gente já tinha. Tava provisionando a infra e fazendo o deploy propriamente dito. Só que eu quero que, antes que isso aconteça, eu quero garantir que todos os testes unitários foram executados e passaram, e quero garantir que teste end-to-end foi os testes end-to-end, né? Porque nesse caso aqui eu criei um cenário só, mas eu posso ter vários cenários, porque numa aplicação grande, você não vai ter um grande teste que testa a sua aplicação inteira. Você vai ter testes separados por fluxo, né? Só um fluxo de login, só um fluxo de cadastro de usuário, um fluxo de cadastro de outra coisa, por aí vai. Então, como é que funciona isso aqui? Eu vou dar um nome para ele, tá? Que vai ser o nome do step que a gente vai ver lá no GitHub. Ele vai rodar em cima de uma imagem do Ubuntu. Ele vai ter alguns steps. Vai fazer o checkout do código, vai fazer o setup do Node, usando a versão 18, vai instalar as dependências com o npm install e, por fim, vai rodar o npm test. Simples assim. Assim como eu executaria local, ele vai executar dentro da pipeline, npm test. Depois eu quero executar os Cypress tests, que são os testes end-to-end. Bem parecido. Vou dar um nome para ele, vou rodar em cima do Ubuntu e ele depende que os JS testes tenha sido executado primeiro. Então isso aqui para garantir que as coisas aconteçam na ordem certa. Então, checkout do código, setup do Node, rodando no Node 18. Vou
fazer um npm install, vou dizer para ele que eu quero rodar o Cypress usando uma imagem do Cypress, do GitHub Actions, vou executar o site, porque para que eu consiga executar o Cypress, o site precisa estar, o sistema precisa estar rodando, e aí eu rodo ele aqui, ó, start npm run dev, e ele espera o site estar disponível no localhost 3000 para começar a executar o Cypress. Então, basicamente o que eu fiz aqui foi adicionar 2 jobs a mais para executar os testes antes de fazer o deploy, para que eu garanta que toda vez que alguém fizer um commit, os testes sejam executados na minha pipeline. É lógico que a pessoa vai rodar os testes local antes, para não fazer um commit e esperar quebrar lá na pipeline, né? O ideal, a gente espera que a pessoa, antes de commitar, ela sempre execute os testes. Mas se ela não executar e alguma coisa quebrar, né, ela vai ter que corrigir antes de subir. Isso é uma excelente prática. Então vamos aqui adicionar gitadd.git commit -m testes na pipeline git push origin main. Beleza. Assim que eu comitei, aqui na minha Actions já deve ter startado um teste. E agora, observem que a gente tem algumas etapas a mais, ó. Tá vendo? Eu tenho testes unitários, testes end-to-end, provisiona de infraestrutura e deploy do site para S3. Vou abrir aqui, ó, pra gente ver executando. Então ele fez todo o setup ali para rodar, vai instalar as dependências e por fim ele vai rodar os testes unitários com Jest e a gente vai conseguir ver o sumário de tudo que está acontecendo aqui, beleza? Então agora que ele vai rodar os testes, ó, olha que bacana. Rodou os testes e deu um erro. Ó, reclamou de alguma coisa. Cannot find module navbar. Beleza, então quebrou, tá vendo? Já quebrou no teste unitário no Jest. Vamos entender por quê. O teste local, se eu me lembro bem, ele estava rodando, sem erro. Beleza, então é alguma coisa que quebrou na pipeline especificamente. Cannot find module navbar. Vamos ver aqui, ó. Tá quebrando por causa de importação. Por que será que tava quebrando? Ah, tá. Tava com B maiúsculo. Tava com o nome errado. É lógico que ia quebrar mesmo, né? Não sei porque que local ele não quebrou. Mas tudo bem. Isso é bom para saber que, poxa, tem que ficar esperto também, porque às vezes o teste passou local, mas na pipeline pode ter quebrado por algum motivo. Correção... Importacão... navbar. Beleza. Assim que eu comitar, ele vai startar uma nova action e tentar fazer novamente o deploy. Vamos acompanhar. Beleza, parece que agora rodou tudo certinho, ó. Aqui é o sumário de execução dos testes. Então, 4 switches de testes passaram e 10 testes foram executados com sucesso. Então ele vai para a próxima etapa, que é rodar o teste end-to-end. E o mais legal é que, como a gente separou em etapas, ó, ele mostra certinho pra gente o que ele já executou e o que já passou. Então ele já executou o teste unitário com sucesso, como tá verdinho aqui, e agora ele está executando o teste end-to-end pra gente. Ó, agora que vai rodar o teste, vamos ver, executando. Se tiver tudo certo, vai passar de primeira. Esse é um pouco mais demorado que o outro, né? Ele iniciou a aplicação, ó, rodando localhost 3000, e agora que ele vai rodar os testes. Se tudo tiver certo, ele vai dar pra gente um sumáriozinho também. Ó, running full flow, começou, tá executando. Daria até para colocar uns comentários, tá, para saber o que ele tá executando a cada passo, mas ele tá rodando em background aqui aquele teste, simulando um usuário navegando, ó, e deu tudo certo. Busca uma carta, interage com o zoom, favorita e remove os favoritos. Então deu tudo certo, passou com sucesso. Full flow. Se tivesse mais de um, ele colocaria aqui, mas como só tem um, ele colocou aqui que passou no full flow e botou all specs passed. Agora ele vai para o passo de provisionar a infraestrutura, né, que toda vez que ele executa, ele faz a provisão da infraestrutura novamente e copia os arquivos. Opa, deu um erro. Deu erro porque ele disse que o buscador já existe. Engraçado que eu coloquei para ele apagar, né? Mas tudo bem. Será que eu botei alguma coisa errada aqui na hora do deleta bucket? Ah, ficou errado. Ó. Isso porque eu ainda fiz a busca aquela hora. Será que eu não substituí? Não efetivei a substituição? Pode ter sido. Mas é bom pegar esses errinhos assim, ó, até para vocês saberem. Vou colocar aqui e vou substituir. Talvez faltou comitar, não sei. Vamos lá. Tá aqui. Buscador, vídeo. Buscador Magic Video Bucket. Agora sim. Vamos adicionar isso aqui e aí vai rodar tudo de novo. Ajuste no nome do bucket na pipeline. Beleza. Vai executar uma nova ação e aí, infelizmente, toda vez ele precisa executar tudo de novo, né? Então criou uma nova aqui. Vamos esperar aqui e aí eu não vou nem abrir agora. Vamos deixar só ele executar aqui mesmo. Beleza, terminou o teste dos unitários. Aquilo que eu mostrei, inclusive, de entrar no detalhe do que está acontecendo em cada etapa não é obrigatório. Você pode ficar só vendo nessa telinha aqui e caso dê erro, você entra no detalhe para ver o que está acontecendo.
Beleza, passou o teste end-to-end. Provisão da infraestrutura, foi daqui que deu erro aquela hora. Vamos ver se agora passa. Ó, apagou. Então provavelmente deu certo e agora ele está recriando. Beleza, passou. Então criou a infraestrutura. Deixa eu atualizar aqui agora, o bucket vai estar existindo novamente. Só esperar ele finalizar agora. Opa, finalizou. Agora a gente pode vir aqui. Aqui, ó, tem um lugar que eu deixei exibindo na própria pipeline o site, né? Então você clica aqui, tá lá o nosso site sendo disponibilizado, beleza? Para qualquer um acessar. Esse link já é um link compartilhável. Só que vocês lembram bem que eu falei que eu ia fazer um conteúdo bônus, né? Por quê? Esse link aqui é um link bem difícil de ter que digitar todo, né? Se você não der para a pessoa copiar e colar, é difícil você falar para ela e ela lembrar. Eu quero deixar só buscador Magic. Eu tenho aqui na minha AWS um domínio que eu contratei aqui no meu Route 53, tá? Se você não tiver um domínio, esse passo você não vai conseguir fazer, a não ser que você compre um domínio, tá? Eu tenho um domínio comprado, que eu disponibilizo até aqui para os meus alunos a minha apostila web, tá? Que é esse curso webdev.com, eu comprei esse domínio. Então eu consigo criar subdomínios nele. Eu quero criar um subdomínio para disponibilizar esse carinha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui criar um novo recorde e vou colocar buscador magic.cursowebdev.com. Vai ser um CNAME, porque eu vou redirecionar o endereço para outro endereço. Vou pegar esse endereço aqui, vou colocar aqui. Acho que é só isso. Ele vai criar e em tese esse endereço ele vai passar a responder com o meu site. Bom, então para fazer o deploy funcionar, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu quero esse endereço aqui, ó, buscador magic.cursowebdev.com. Para que isso aqui fique disponível, o nome do bucket ele tem que ser exatamente isso aqui, para que a gente possa vir aqui, ó, e criar uma entrada redirecionando esse endereço para ele. Eu até já tinha feito um aqui, não tinha dado certo, porque faltou esse detalhezinho. Então eu vou deletar esse aqui e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no meu aplicação e o nome do bucket ele vai passar a ser o endereço que eu quero que ele tenha na web. Então vou buscar aqui e vou passar a colocar aqui, ó, esse endereço. Buscador Magic cursowebdev.com, só que sem HTTP. Vai ser isso aqui. Então em todos os lugares ele precisa mudar para esse nome. Vou fazer uma... Como a gente sempre deleta o bucket e cria de novo, ele vai criar. Só que como a gente está passando um nome diferente, ele não vai deletar o antigo. Então nesse caso, eu vou vir aqui no S3 e vou deletar aquele bucket que a gente tinha. Só que vocês lembram bem também que a gente tinha criado... Primeiro precisa limpar o bucket. Tá, então fiz um empty. Agora eu vou deletar o bucket. Só que vocês lembram também que a gente criou uma policy específica para esse bucket aqui, certo? Além de mudar o nome aqui, eu vou precisar vir aqui no IAM, na policy que eu tinha criado. Então, buscador policy. Vou ter que editar essa policy e colocar aqui o nome do bucket como vai ser agora, que vai ser isso aqui. Então vou trocar aqui, ó, aqui e aqui, sem HTTP, né? Vou salvar. Como essa policy ela já está atachada, ela já está linkada com o meu usuário, eu não preciso fazer mais nada. Mas eu preciso então fazer isso, né? Troquei o nome do bucket aqui para o endereço do site que eu vou querer ter com ele e troquei na policy. Beleza. Agora eu vou precisar fazer um commit aqui, tá? Para trocar. E aí como ele está fazendo o deploy disso, só de eu trocar aqui ele já vai criar o bucket com nome novo. Então troca do nome do bucket. E eu vou subir, vou deixar a pipeline rodando. Enquanto isso, eu já vou vir... eu não vou conseguir enquanto a pipeline não rodar, porque eu preciso do endereço do bucket para poder criar referência, tá? Vou deixar ela rodar aí. Bom, pessoal, então terminou aqui de fazer o deploy. Se a gente vier aqui e pegar o endereço, agora ele disponibilizou para a gente um endereço com já o endereço definitivo na URL. Por algum motivo, a AWS, quando você bota o nome do bucket já com o endereço que você quer, ela consegue entender. Então vamos vir aqui agora no Route 53 e criar essa entrada no nosso domínio, né? Então vou vir aqui dentro do meu domínio. Como eu disse, eu tenho um domínio comprado, tá? Esse curso webdev.com. Se você não tem um domínio comprado, você não vai conseguir fazer esse passo. Se vocês quiserem comprar, custa, se eu não me engano, acho que $14 para comprar. E vou colocar aqui, buscador Magic, apontando um CNAME
para esse endereço aqui do bucket. E aí, isso aqui deve funcionar. Será que ele só funciona HTTPS? Eu sei que demora um pouquinho, tá? Não é de imediato. Deixa eu ver se no aba anônima vai. Eu não quero HTTPS, eu quero HTTP. Bom, só para eu não ficar, para eu conseguir fazer o que eu quero, né? Vamos colocar o CloudFront na frente. CloudFront. E aí, pessoal, só um aviso aqui, tá? O CloudFront é pago, então se vocês forem fazer isso, façam sabendo que vai cobrar. Então isso aqui... Ah, tá deploying ainda, por isso que não está aparecendo. Bom, mas eu estou fazendo isso aqui também só para garantir que a gente vai conseguir ter um redirecionamento, tá? Porque, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, que é ele é um bucket S3 também. Deixa eu duplicar isso aqui. Abrir o S3 aqui para vocês verem, ó. Eu tenho aqui a minha apostila, que eu disponibilizo ela via bucket também. E ela tem um endereço desse maiorzão aqui, tá vendo? Que também abre a apostila. E a base dele é o próprio DNS, tá vendo? E aí eu criei um CloudFront para ela ter HTTPS, para ela poder ter o certificado. E lá no Route 53, então deixa eu duplicar isso aqui de novo, eu tenho a entrada do CNAME fazendo um redirect do domínio para o endereço do CloudFront. O que vai mudar aqui agora, ó, vou botar para cá, tá vendo aqui, ó, ele tem um endereço de CloudFront aqui. Eu fiz o redirect, ó, do meu site, é esse endereço que eu consigo acessar aqui da minha apostila. E ela bate nesse endereço de CloudFront, que também, se eu botar ele aqui, ele também responde. É o que eu quero fazer para o nosso buscador. Vamos esperar ele acabar de fazer o deploy. Ficou meio estranho isso aqui, ó. Tá errado, tá vendo? É bom a gente ter um de exemplo que funciona para isso. Vamos vir aqui, vou editar. Ah, ficou só o nome, né? Não tem path. Agora acho que tá certo. Beleza, agora tá certinho, tá vendo? Então o domain name vai ser isso aqui, do CloudFront, né? Vai ter o domínio dele. Esse cara que a gente já pode pegar e vir aqui no Route 53, editar essa entrada e alterar aqui. Que aí quando o CloudFront funcionar, o site vai passar a funcionar. Vamos esperar o deploy acontecer. Demora um pouquinho mesmo. Beleza, o deploy finalizou. Então agora, se a gente tentar acessar esse endereço do CloudFront, ele tem que estar exibindo Access Denied. Deve ter que fazer mais alguma coisa. Provavelmente em permissões. Bucket Policy. Não tem nada de course. Eu não lembro se eu tive que fazer alguma coisa para deixar o... Opa, funcionou. Era um detalhe bobinho aqui, gente. Olha só, então para explicar, quando vocês forem criar, se for criar um CloudFront, quando você for definir a origem, vamos criar um do zero aqui de novo para ver, origem, buscador, tem que marcar essa opção, use o website ou endpoint, tá? Porque senão não funciona. Foi isso que eu fiz errado aquela hora. Botou isso aqui, aí ele já vai estar redirecionando para o site, no porta 80, não precisa marcar mais nada aqui. A única coisa que você vai precisar alterar, ele vai te perguntar se você quer ativar, se tu coloca que não. Aí o certificado SSL, bota esse cara aqui e pronto, criou a distribuição. É isso. Então agora está funcionando esse cara pelo CloudFront com HTTPS. Vem aqui e fizer a busca da carta. A busca funciona. E agora eu quero, na verdade, usar por aquele endereço que eu cadastrei aqui, né? buscadormedic.com. Como agora eu estou apontando para o CloudFront, isso aqui em tese tem que funcionar. Opa, agora sim. É isso. Agora sim conseguimos finalizar. Então... chegamos no final desse vídeo, os dois conteúdos bônus que eu tinha prometido eu consegui fazer. Um era, na pipeline, a gente não só provisionar a infraestrutura, fazer o deploy, mas também rodar os testes na pipeline. E por último, né, que eu não tinha feito isso ainda, a gente já fez outro vídeo disponibilizando o site usando S3 Bucket, foi colocar um DNS nesse site, tá? A gente tem aqui, recapitulando, o nosso bucket. O bucket ele tem um endereço do bucket e, detalhe, a gente queria que fosse buscador-medic.curso-webdev.com. Curso-webdev.com é meu domínio, tá? Então o que eu escolhi, na verdade, colocar para esse site foi só o que está aqui antes, que é buscador medic. Então isso aqui é só para que o site fique com um nome mais fácil de lembrar do que ter que ficar passando essa URL gigantesca aqui do bug. Então a gente teve que colocar esse nome, a gente precisou alterar lá no VS Code, precisou alterar nas policies. A gente criou uma distribuição CloudFront para esse cara, para ele poder ter HTTPS. E aqui no Route 53 a gente criou um CNAME, uma entrada na gestão do meu domínio, apontando para a URL do CloudFront. E com isso a gente chegou agora no final aqui de ter uma URL bem mais amigável do nosso buscador de Medic funcionando 100%. Beleza, pessoal? Então é isso.
Se você gostou e você assistiu até aqui, já deixa um like, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Esse foi o encerramento de uma série de 3 vídeos, né? Foi muito bacana, a gente criou aí um buscador do jogo Magic the Gathering, mostrei um pouquinho aí de cartas ao longo dos vídeos, mostrei um pouquinho do jogo também. Espero que vocês tenham ficado no mínimo interessados para conhecer o jogo e também para desenvolver essa aplicação que a gente ensinou aqui. Então é isso, vou ficando até por aqui, até a próxima. E no próximo episódio de Dragon Ball Z... Opa, programa errado! Se você chegou até aqui, vou te contar um segredo. Em cada vídeo em que eu aparecer, um enigma será revelado. Cada enigma esconde uma palavra. Juntas, essas 10 palavras formarão uma frase secreta. Quem decifrar a frase primeiro vai ganhar um prêmio misterioso. Preparado para o desafio? Então fique atento, porque o jogo já começou.